Na Roma Antiga, pelo menos no período da República, quando os grandes conquistadores voltavam a Roma em grande glória e triunfo, existia alguém encarregado para o acompanhar dentro do carro triunfal. E esse encarregado tinha por missão repetir frequentemente uma frase: lembra-te que és somente homem. Lembra-te que és somente homem. A conquista, a glória, não deveria ser depois um motivo de grandíssima soberba. Lembra-te que és somente homem. Não obstante as tuas conquistas, lembra-te que és somente um homem. E essa frase, que faz parte da história, nos ajuda a compreender melhor também o sentido da Quaresma. Com a imposição das cinzas, em cuja ação nós recordamos aquilo que nós somos, homens, terra, poeira que o vento leva, nós somos chamados então a fixar o nosso olhar para Jesus crucificado e atuar em nossa vida um verdadeiro ato de amor. A conversão, a mudança do coração é, senão, um ato de amor. Lembra-te que és somente um homem. Esse período da Quaresma, ele é muito propício para que nós possamos derrubar as colinas do nosso orgulho. Eis aí o inimigo número 1, o nosso próprio eu. O orgulho do qual nós fazemos experiência diariamente, através de todas aquelas incapacidades de pormos em prática um ato de retribuição a Deus, que merece todo o nosso coração. Voltai para mim com todo o vosso coração, diz o profeta Joel na primeira leitura. Com todo o coração. Por quê? Porque o coração do ser humano é dividido. Por meio do pecado original e da concupiscência, que é aquilo que resta após o nosso batismo, o nosso coração é dividido. O coração do homem não é unificado, uniformado. O coração do homem, mesmo procurando o bem, muitas vezes ele escolhe o mal. Mesmo tendo a experiência mística da presença de Deus, ele vai em busca daquilo que Santo Agostinho chamava de bagatelas. Bagatelas de bagatelas que acorrentam o meu coração. Um coração dividido. E é o próprio apóstolo que vai dizer: não o bem que eu quero eu faço, mas o mal que eu não quero. Quem vai me libertar desse corpo que se direciona à morte? A morte do nada, a morte do pecado. E se Deus não existir, e se não houver do profundo do nosso coração um ato de confiança nesse Deus que se revela sobretudo na cruz, não resta senão a morte. O nada, o desespero. Quem vai nos libertar? Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o período da Quaresma é um momento no qual, fortalecendo o nosso espírito contra o espírito do mal, que há por missão a tentação e nos levar para o inferno, através desse combate, nós tentamos unificar esse coração que é dividido. O bem e o mal, eles crescem dentro de nós, mas um ou outro vai crescer mais, dependendo de que tipo de alimento eu dou, ou ao bem ou ao mal que está dentro de mim. Um coração fragmentado, um coração tocado pela astúcia do inimigo, mas também por todo tipo de desejo e de pensamento que se cultiva dentro de si.
Então, eis aí a grandíssima batalha. E quantas vezes já dissemos e repetimos, o maior inimigo que nós temos somos nós mesmos. É por isso que no período da Quaresma, através das obras de penitência, de mortificação, da caridade, da oração, o Senhor nos convida a voltar o nosso olhar para esse tipo de luta. Porque parece que no dia a dia, a nossa batalha são as outras pessoas. Encontramos sempre algum pretexto para criticar o outro, para apontar o dedo, para desviar de nós mesmos a culpa que depende do nosso sim, da nossa liberdade. Então o Senhor nos convida a um olhar purificado. Lembra-te que és somente homem, poeira que passa. E se não for o Senhor, nos resta, de fato, somente a morte. Então a palavra de Deus, ela serve para nos fortalecer. A palavra da verdade, a palavra que nos converte. No fundo, nós necessitamos disso. A luta contra a nossa concupiscência, que vai se arrastar até o último respiro, ela deve contar com aliados. E a palavra de Deus é um desses aliados. Em cada pessoa que vive momentos de profunda tristeza, de frustrações, de impossibilidade de enxergar o positivo que existe na realidade, no fundo, existe alguma palavra que por dentro vai corroendo aquele coração. Existe alguma palavra que se torna como um plástico que envolve aquele coração. Então, a palavra da verdade, a palavra do Senhor, é aquela que vai nortear a nossa vida. O tempo da Quaresma é um tempo de silêncio. Nós temos 2 tempos fortes: Quaresma e Advento. E em tais momentos, guiados por Maria Santíssima, no silêncio, nos recolhendo, nós queremos beber à fonte de uma palavra que salva, que é luz, que é alegria. Então o tempo da Quaresma é um grandíssimo convite para todos nós. Por que então a concupiscência? É uma das perguntas que pode surgir. O Senhor, com o batismo, o Senhor sendo onipotente, se Ele cancelou o pecado original, por que Ele também não cancelou a concupiscência? Poderia. Por que permitir que permaneça dentro de mim, dentro de nós, essa atração pelo mal? Santo Agostinho responde: é para o combate, é para o prêmio, porque existe uma recompensa. Para toda pessoa que luta, existe uma recompensa. E nós, filhos de Deus, temos uma vantagem. O Senhor não pede resultados. O Senhor pede que a gente não fuja das batalhas. E cada um tem as suas. Com certeza, existem vitórias que chegam somente se a gente fugir, mas são campos bem restritos. Por exemplo, a castidade. Quem não foge, cai. Certeza absoluta. Mas, na maioria das nossas batalhas, quem foge já perdeu. E o que é que nos conduz nesse caminho da fuga? É sempre o orgulho. O que é que nos leva a ter vergonha de nós mesmos? É sempre orgulho. Então, por que é que Jesus veio, nasceu e se permitiu ser crucificado? Para abater o nosso orgulho. É interessante. Quantos bilhões de pessoas nesse mundo? Quantos bilhões de pessoas já passaram por esse mundo? E às vezes parece que as coisas
devem andar segundo aquilo que nós pensamos e projetamos. Quem somos nós? Como se o universo dependesse daquilo que eu vou ditar. Como se a Terra não sobrevivesse sem mim. Eu sou o Sol. Então Jesus vem, nesse caminho de humildade, conhecendo o bem e a bondade que existe dentro de cada ser humano, o Senhor vem, não desiste. E graças a Deus que Ele não foge. Mesmo diante daquilo que Ele encontra dentro de mim e de ti, Ele não foge, Ele permanece. Então, de modo muito concreto, a concupiscência está aí para que a gente lute. E é uma luta que se perdura até o fim. Um último exemplo, ou na verdade, dois últimos, duas frases. A primeira, de São José Maria Escrivá, que afirma o seguinte: meus irmãos, quando se faz a caridade, devemos lembrar que somos nós a nos adequar às necessidades do outro, e não é o outro que tem que se adequar àquilo que eu quero. Se eu ponho em prática a caridade, eu tenho que lembrar, eu tenho que enxergar a necessidade da pessoa. Porque se não for assim, eu vou estar dando daquilo que é supérfluo, daquilo que não serve, daquilo que não vai fazer diferença na vida da pessoa. E para enxergar a necessidade do outro, se requer um olhar purificado, que é justamente a missão da Quaresma, purificar o nosso olhar. E por fim, a gota que perfura a rocha. Pequenos atos é aquilo que nós propomos, não grandes coisas, não grandes propósitos. Pequenos atos. Aquela gota que, caindo com constância, um dia ela perfura a rocha. Então, aquela gota, que são os atos de amor pequenos, é aquilo que vai perfurar, com a graça de Deus, o nosso orgulho. Deixar que do coração de Cristo, a graça que passa, atravesse o nosso coração e possa gotejar em cima do nosso orgulho. Pequenas ações, mas feitas por amor, de fato, purifica a nossa alma e o nosso olhar. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.